Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo ilumine o entendimento de cada um de vocês que estão interessados em guardar a sua salvação. Jesus disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem é que ganha? Quando o homem ganha o mundo inteiro, se pudesse fazer isso, na realidade, quem ganha é a sua alma ou o seu corpo? Quem usufrui daqueles benefícios da riqueza? É a carne, a sua alma através da sua carne. A alma vai se utilizar do corpo para ter os benefícios do mundo inteiro. Mas o corpo vai chegar um momento que vai ter que descer a sepultura. A alma vai continuar vivendo. Então ele diz: o que adianta vocês satisfazerem a carne, o corpo, e deixar a alma de lado? E o que o homem dará em troca da sua alma? Você vê que a coisa é tão forte, tão forte, tão forte, que na parábola daquele homem rico que colheu muitos frutos e disse para sua alma, ele disse para sua alma: alma, tens em depósito muitos frutos para muitos anos, não para toda a eternidade, mas para muitos anos. Agora, descansa, come, bebe, divirta-se. Então, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Morreu, acabou tudo. O corpo acabou. Acabam os amigos, as amizades, acaba todo o dinheiro, todo o tesouro, tudo, toda a honra, toda a glória que o homem conquistou aqui nesse mundo. E a alma? Deus considera loucos aqueles que desprezam a sua alma, aqueles que não dão o mínimo para a sua alma, que querem atender aos desejos, às cobiças, às vaidades da sua alma, mas não cuidam dela. Então, olha o resultado. As pessoas estão aí afligidas, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão em dúvidas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão, digamos assim, desequilibradas. E como essas pessoas podem ser felizes? Nunca, jamais, em tempo algum. Não existe casamento, não existe ouro, não existe conquista, não existe nada material que possa fazer uma pessoa feliz ou uma alma feliz, senão quando essa alma é salva, ou melhor, quando essa alma entra em paz com Deus. Quando essa alma tem paz com Deus. Quando essa alma se entrega ao Deus Altíssimo. Porque a alma não foi feita para sofrer. A alma não foi feita para gemer. A alma não foi feita para ser depressiva ou ser angustiada. Não, a alma foi feita para ser feliz e viver por toda a eternidade com o seu Criador, que é Deus. Deus criou a alma e nos deu o Espírito, que é a inteligência, para que nós pudéssemos cuidar dessa alma. Isso é muito precioso.
Mas os tolos, os loucos, numa linguagem mais popular, os burros, cuidam do corpo, largam a alma para lá e pensam que esse negócio de salvação é só para velho. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E aí, o que você vai fazer? Quem pedirá a alma daquele rico? No caso, a parábola, né? Esse é uma parábola, não é um fato, como o caso do rico e Lázaro. Então, amiga e amigo, Jesus disse: cuidai, vigiai e orai. Vigiar é cuidar. Vigiar o quê? A gente só vigia algo muito rico, muito precioso, não é? As joias valiosíssimas estão guardadas nos bancos, em caixas fortes, não é? O dinheiro está no banco, está investido no banco, que se acredita. Os terrenos, as casas, as mansões são vigiadas por seguranças. Mas Jesus disse vigiar e o quê? O que ele mandou vigiar? Foi o corpo? Foram as casas? Foi vigiar a casa, as casas, vigiar os tesouros desse mundo? Não. Ele mandou vigiar o que há de mais precioso que o ser humano tem, que é a sua alma. Você pode ser a pessoa mais pobre desse mundo, a pessoa mais feia, a pessoa mais desprezível deste mundo. Você pode ser a última das criaturas nesse mundo. Você pode ser um pedaço de carne nesse mundo. Mas a sua alma tão preciosa, mas tão preciosa, que é disputada entre Deus e o diabo. Deus fez a parte dele para conquistá-la. Ele deu a alma do filho dele. O diabo não deu nada. O diabo quer tomar a alma humana. O diabo quer manter a alma humana consigo, porque já está, né? Todos pecaram e todos carecem da graça, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Então, quando você vigia, cuida da sua alma, você cuida dela como a menina dos seus olhos, você vai preservá-la por toda a eternidade com Deus. Vigiar, assim, quando uma mulher dá à luz um filho, ela está sempre cuidando daquele bebê, não é verdade? Ela está vigiando o tempo todo, não sai dali, ela fica de vigília, porque a criança, qualquer necessidade que tiver, ela está pronta. Não é assim? Pois bem, a sua alma vale mais do que a sua criança, mais do que tudo que você tem, porque a sua alma é eterna. Se ela vai ser eterna com Deus, ou no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, você é quem decide. Vigiai e orai. Primeiro vigia. Por que Jesus mandou vigiar? Primeiro, porque a gente tem que guardar, preservar essa alma que Ele nos deu, que está salva. Quando não está salva, a pessoa despreza a alma. Quando ela não tem nenhum relacionamento com Deus, ela está pouco se incomodando. Ela quer rosetar, como diz o outro. Então, você que deseja salvar a sua alma, cuide dela como a menina dos seus olhos. Cuide dela, porque cuidando da sua alma, você mostra temor para com Deus.
Aliás, o temor para com Deus que você tem, que eu tenho, que nós temos para com Deus, se reflete nessa vigília permanente com respeito à nossa alma, para não deixá-la cair em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não entreis em tentação. Cuide da sua alma. Se você sente que ela está inclinada para o pecado, para o mal, para uma coisa que vai fazê-la correr risco, então fuja disso. Aprume-se e fique firme. Não deixe a sua alma conduzir você. Você tem espírito, quer dizer, você tem inteligência, você tem capacidade de raciocínio para proteger essa alma com a obediência à palavra de Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.